funções, terceira função que a gente tem. f de x igual a 2 vezes a raiz quadrada de x dividido por x menos 2. Nessa daqui, talvez uma das partes mais complicadas de resolver seja dizer quem que é o domínio dessa função. Por quê? Porque como a gente tem uma raiz quadrada, tudo isso daqui tem que ser positivo. E além disso, a parte de baixo ela tem que ser diferente de zero. Então a gente tem algumas possibilidades aí do que pode acontecer ou não. A gente precisa resolver isso por inequação. Fica mais ou menos assim. A gente já sabe que se a gente pegar a parte de cima x, certo? Em relação ao eixo x, o que a gente tem? Em zero, ela muda de sinal. Essa função é uma reta, antes de zero ela é sempre negativa e depois de zero ela passa a ser positiva. Já a parte de baixo, que é x menos 2, em relação ao eixo x, o que acontece com ela? Aqui a gente tem o zero e aqui a gente tem o 2. E essa função, ela é negativa, ela é uma reta, né? Ela é negativa antes do 2 e a partir do 2 ela se torna positiva. Uma coisa que eu tenho que lembrar é que essa função, ela não pode ser o 2. Então, tem que ter uma bolinha aberta ali. Aí, como é que fica a nossa solução? A gente está buscando quando a nossa divisão é maior do que zero, então essa linha é a linha do x menos 2, dividido. Vou marcar o 0 e vou marcar o 2 que a gente precisa. E o que acontece? Se a gente dividir isso em 3 partes, que são os números que aparecem, a gente vai ter a seguinte situação. Antes do zero, x é negativo, x menos 2 também é negativo, então a nossa resposta ela é positiva. Entre o 0 e o 2, x é positivo e x menos 2 ainda é negativo. Então, a nossa resposta de divisão, mais com menos, né, é menos. E depois do 2, volta tudo a ser positivo, não tem nenhum problema. Lembrando que o 2 a gente não pode ter, tem que ser uma bolinha aberta, porque a gente não pode zerar a parte de baixo. Aí, como a gente quer só a parte onde é positivo, a gente tem que a nossa solução 0 pode ser, não tem nenhum problema, porque se o nosso x fosse 0, a gente teria 0 sobre menos 2, isso seria a raiz de 0, que é 0, não tem nenhum problema com isso. E a partir do 2 também faz parte do nosso domínio, porque vai dar um número positivo, então tá tudo de acordo. Assim, o domínio da nossa função f é assim, ele vai desde o menos infinito até o zero, podendo ser o zero, união com o 2, não pode ser o 2, até o infinito. Então, esse é o domínio da nossa função. Acredito que é o domínio mais estranho que a gente viu até agora, mas não tem muito segredo, a gente tem que saber a parte de inequações e quociente de inequações. Depois disso, o que a gente faz agora? Nos outros exercícios, a gente calculava o limite onde não tinha função, aqueles pontos onde não acontecia, que poderia dar problema, o que acontecia próximo daqueles pontos. Nesse caso, como a gente tem um buraco na nossa função, a nossa função vai ter um buraco, o que a gente precisa calcular? O que acontece próximo de zero, por aqui, que é onde a gente tem um intervalo, a gente tem alguma coisa, e próximo de 2, por aqui. Por quê? Porque não faz sentido eu me aproximar de 2 pela esquerda, porque eu não tenho função aqui. Então, o que eu preciso calcular, o que pode vir a ser útil para o nosso gráfico, é o limite à esquerda do 0 e à direita do 2. Porque aqui a gente não tem função, então não faz sentido a gente calcular limite lá. A gente não tem função nem próximo daqueles pontos ali. O único ponto próximo é o 0 e o 2, que só faz sentido a gente calcular esses limites laterais que eu marquei ali. Então, vamos fazer isso. O primeiro, então, vai ser limite de 2 raiz de x dividido por x menos 2, quando o x tende a 0 pela esquerda, que é o que faz sentido a gente calcular.
Repara que não tem problema nenhum se a gente substituir o zero na nossa conta. Não tem problema mesmo. Ó, 2 vezes 0 dividido por 0 menos 2. Isso vai dar 2 vezes raiz de 0, que vai dar 0. 2 vezes 0, que dá 0. Então, o que a gente tem? 0, 0, 0 para x e 0 para y, né? É uma bolinha fechada no gráfico. Por que é fechada? Porque o zero pertence à nossa função. Aí agora, a gente vai precisar descobrir no 2 o que acontece. Pode ser que seja uma bolinha aberta ou uma assíntota, porque o 2 não pertence ao nosso domínio. Então, bolinha fechada, a gente já sabe que não vai ser. Então, limite de 2 raiz de x menos 2, quando x tende a 2 pela direita, o que acontece? Se a gente fosse substituir, que nem a gente fez no de cima, a gente teria 2 vezes 2 vezes 2, porque a gente está substituindo por 2, sobre 0. Ixi, temos um problema aqui, a gente já sabe que isso vira assíntota. Então, em 2, a gente vai ter uma assíntota. Tá, então, como eu já estou com o limite lateral, eu vou simplesmente continuar a minha conta. E como é que a gente faz essa conta? Lembrando que a gente tem sempre o mesmo raciocínio. A gente tem aqui o 0, a gente tem aqui o 2. Se eu estou em 2 e eu estou à direita do 2 e eu tirar 2 unidades, esse número é positivo. A gente tem aqui um x, o x é um 2, então à esquerda ou à direita ele é positivo. E embaixo ele também vai se tornar um número positivo, fazendo com que o nosso limite seja mais infinito. Então, a gente tem que x igual a 2 é uma assíntota vertical e a gente só pode ver ele à direita e ele vai dar infinito. Depois que a gente já calculou o limite onde pode ter problema, a gente vai calcular as possíveis assíntotas horizontais. Sempre lembrando que é no máximo 2 e como é que a gente faz? A gente calcula o limite da nossa função quando x tende a infinito e a menos infinito. A gente lembra que em cima o maior expoente é 1, embaixo o maior expoente também é 1, fazendo com que a resposta seja 2 vezes raiz de 1 sobre 1. Qual 1? São esses números que tem na frente aqui do nosso x. Isso daqui vai dar 2. Analogamente, o mesmo acontece quando a gente tem limite tendendo a menos infinito. Aqui na frente eu tenho o 1, aqui eu tenho o 1, o expoente delas são iguais, que é 1, então é bem tranquilo calcular esse limite, vai dar exatamente a mesma coisa que é 2. Então, y igual a 2 é a nossa assíntota horizontal. Que mais? A gente precisa calcular as raízes. Calcular raízes é f de x igual a 0. Lembrando que pode acontecer que exista ou pode ser que não exista. É 2 raiz de x menos 2, igual a 0. Esse 2 está multiplicando, passa para lá. Ele some, porque ele multiplica por 0. Que mais? A raiz quadrada. Para uma raiz quadrada dar 0, o número de dentro tem que dar 0. Essa parte de baixo, a gente já sabe que o nosso x é diferente de 2, então eu posso passar esse cara multiplicando, e eu tenho que x é igual a 0. Repara que a gente já tinha essa informação quando a gente resolveu o limite em 0, ó, 0, 0 é uma bolinha fechada, então a gente fez de novo, acabou fazendo a mesma conta. Poderia que a gente encontrasse mais raízes, mas não, a gente só encontrou 0, então, de novo, a nossa conclusão é que 0, 0 é uma bolinha fechada no gráfico. Falta ainda a gente calcular quanto que seria f de 0, mas f de 0 a gente já calculou. A gente calculou o limite, a gente já sabe que f de 0 é isto daqui, que é 2 vezes raiz de 0 dividido por menos 2, que ia ser 2 vezes a raiz de 0, que é 2 vezes 0, que é 0. Então, o que a gente conclui disso é que, novamente, 0, 0 é uma bolinha fechada. Então, na verdade, a gente ficou com poucas informações aqui,
mas mesmo assim a gente ainda consegue ter uma ideia de como é que fica o gráfico. Repare que se a gente tivesse mais opções de contas para fazer, a gente conseguiria um gráfico melhor, mas com essas informações a gente já consegue um gráfico razoável. Mesmo que a gente não tenha tantas informações, a gente sabe que 0, 0 vai ser uma bolinha fechada. A gente sabe o que mais? 2 é a assíntota horizontal, então não tem nada para x. Em y é o 2, é uma assíntota horizontal. E a gente também sabe que mais? Aonde? Aqui. 2 é uma assíntota vertical. Só que esse 2 é uma assíntota vertical em menos e em mais. Em mais, a gente sabe que dá mais infinito. Em menos, a gente sabe que não tem, não existe, tá? Porque a gente não tem nada na nossa função entre o 0 e o 2. Aqui a gente tem um grande nada, é um buraco mesmo. E o que é isso? Isso a gente sabe que é a assíntota vertical. Então, só nos resta colocar no gráfico 0, 0, bolinha fechada. Que mais? Assíntota em 2 e em 2 também. Em 2 para x a gente tem uma assíntota. E em 2 para y a gente também tem assíntota. Quando a nossa função estiver lá no menos infinito, a nossa função está próximo de 2 e ela vai indo até chegar próximo de quem? Ela vem vindo por aqui e ela tende a passar por esse ponto aqui. Aqui não vai ter nada, porque não faz parte do nosso domínio da função, então vai ter um buraco mesmo. Em 2, o que acontece? A nossa função vem lá de cima e com o passar do tempo ela tende a ir para próximo de 2. Então, a nossa função fica bem assim, ela é bem estranha, ela tem esse buraco ali, repara que o domínio está bem certinho, dos números negativos até o 0 fechado, aberto no 2, para frente, exatamente o que a gente encontrou lá, a questão do nosso domínio. E se a gente olhar no GeoGebra, não tá tão ruim o nosso gráfico, tá até bem bonitinho, olha ali. Questão de curvatura, que a gente ainda não sabe exatamente como é que funciona, mas tá aí, mais uma função feita.